Agora é o momento das perguntas que são especificamente para mim, né? Me perguntaram qual foi o balé que eu mais gostei de dançar. Nossa, que pergunta difícil. Eu já dancei muitos balés, na companhia, em escolas diferentes, e eu não consigo selecionar um momento, um balé que eu tenha amado. Tem coreografias que marcaram épocas diferentes. Por exemplo, eu lembro que no primeiro balé que eu fiz na companhia, que era Motivos para Dançar, era uma coisa bem intensa, então eram vários motivos para dançar, foi feito um laboratório, era o primeiro, acho que aquilo marcou a vida de todo mundo, e eu lembro que foi uma catástrofe, foi muito ruim. Eu lembro de sair do palco e a diretora, que é a Silvana, super decepcionada, porque, nossa, foi tipo um horror, mas foi uma noite muito importante, foi num teatro muito legal, então acho que foi lugares muito bons. Tenho na minha memória alguns trechos de coreografias ou coreografias que foram tipo muito incríveis. A estreia da companhia foi numa escola e eu lembro que choveu e no meio da coreografia a gente estava dançando numa área aberta, numa escola em Ribeirão Preto, e no meio da coreografia choveu. Eu achei essa cena sensacional, eu lembro da sensação de estar dançando, de ouvir a música e aqueles pinguinhos de chuva. Era um balé moderno da Fanise, era lindo, achei sensacional. Num outro evento também que eu fui muitos anos atrás, eu dançava um duo com a Lígia, que era minha partner na época em Santa Catarina. Também eu lembro de olhar para ela em cena, ela estava com um vestido prata e tinha algum tipo de vazamento em algum lugar do telhado e chovia. Eu via aquelas gotículas de água batendo, eu falei assim, nossa, que sensacional, é chuva. Mas tipo, olha que loucura, né? Podia dar um curto-circuito, tudo explodir, mas na hora em cena achei fantástico. Tem cenas caras, assim, muito importantes, com muita gente legal. A Priscila, muitas vezes dividiu o palco. Todos os meus amigos da companhia e os amigos da escola, sempre que eu tô em cena, eu sempre tô em cena com um grupo de pessoas que eu amo muito, que eu gosto muito, então sempre marca um momento como se fosse anos e aquilo ali se torna muito especial. Então é uma pergunta muito vaga, qual foi o balé que eu mais gostei? Talvez a coreografia que eu tenha conseguido fazer, que foi muito especial, tenha sido Babino, da Silvana. Foi uma coreografia que ela montou, com uma história super interessante por trás. E não foi para mim, ela montou para outro bailarino da companhia. E aí, com o tempo, eu acabei dançando aquele solo. E eu lembro que quando eu dancei aquele solo foi muito lindo, que era uma das coisas que eu tinha como objetivo, sabe? Quando eu crescer, eu quero dançar aquilo. E aí, quando eu dancei aquilo, nossa, foi incrível, porque eu sabia o quanto aquilo representava e o quanto aquela coreografia era linda, a música era maravilhosa, foi muito bom ter feito aquilo. Falei, não respondi a pergunta, porque eu não consigo definir qual é o momento, então tinha que ser um pouquinho mais específico a pergunta. A próxima pergunta pessoal é quando eu me tornei professor? Não sei dizer. Eu me tornei professor junto com tudo que eu me tornei, junto com a dança. A dança veio para mim e quando eu vi eu já era professor. Como eu falei no vídeo anterior de perguntas pessoais, quando eu comecei a dançar numa cidade no interior de Santa Catarina. E aí lá foi assim, eu fui para ser bailarino e não achei nada legal, e aí de repente eu tava lá e aí foi ficando. E aí me tornei bolsista na escola, me tornei ajudante da escola. Quando eu vi, eu já abria a escola, eu trabalhava na recepção, eu ajudava a começar a aula, às vezes terminava a aula, às vezes eu acabava dando aula porque a professora tinha algum imprevisto e não poderia vir. Aí eu fazia a aula, eu me apresentava no final de semana. E então foi um pacote completo que não, uma coisa não estava separada da outra. E na minha cabeça, na época, eu nem conseguia desmembrar. Eu achava que o mundo dança era aquilo ali. Que era eu ir trabalhar na recepção, era eu pregar um quadro na parede, era reformar um negócio que estava quebrado no vestiário, era ir pagar conta, era dar aula pro baby, era dar aula pro primeiro ano, era ensaiar a coreografia, era costurar a roupa que tinha que ir pro espetáculo, colar as estrelinhas, que a aluna adorava colar uma estrelinha, e um brilhinho, né, Lu? Não vou nem falar do quantas noites e quantas madrugadas a gente ficava colando aquelas coisas, e era fazer aula e era dançar, e aí era dançar na feira, no shopping, no palco, na praia,
pra mim a dança era tudo junto. Fiquei muito tempo nesse lugar e foi um momento muito especial, de muito aprendizado, porque eu tive contato com muita coisa ao mesmo tempo de certa forma abracei tudo aquilo e é a minha vida até hoje. Aí depois eu descobri que tem os seus segmentos, né? Tem gente que é só professor, tem gente que é só bailarino, tem gente que é só figurinista, tem gente que é só administrador e tem gente que acaba fazendo tudo e essa é a realidade de muitas pessoas. Que eu acho que acaba que é a arte, né? Viver dela de uma forma geral. Então eu não sei dizer quando que eu me tornei professor, foi tudo junto. Me tornei bailarina e professor tudo junto. Inclusive eu saí de Santa Catarina para estudar em São Paulo, justamente para voltar e continuar dando aula. Mas é essa coisa assim, né? Sou professor, bailarino, e aí foi em São Paulo que eu ouvi essa coisa de gente que não dá aula, que só faz aula e só apresenta. E aí eu falei assim, nossa, existe esse tipo de pessoa? E aí foi quando o meu mundo virou a chave para outro lugar. Porque na minha cabeça, na época, ser bailarino era ser tudo aquilo. Acabou que eu virei a chave e entendi que ser bailarina é uma coisa, ser professor é outra, ser administrador é outra. E acabou que eu guardei tudo isso numa malinha e continuo sendo aquele mesmo Dinho lá atrás, fazendo tudo ao mesmo tempo, dando conta de tudo e costurando e bordando e dando aula e fazendo aula e me apresentando. Eu sou muito agitado para fazer uma coisa só, então eu acabo fazendo tudo ao mesmo tempo. Então eu trabalho um pouquinho na recepção, eu trabalho um pouquinho lá no figurino, eu dou conta da coreografia e aí eu faço aula, eu dou aula, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um ateliê de costura, enfim, muita agitação para uma pessoa só, né? Mas é isso aí.